Miyamoto Musashi, o samurai invencível. Durante séculos, os guerreiros buscaram a glória através da força. Mas havia um homem que trilhou um caminho diferente. Um samurai que não lutava apenas com a espada, mas com o próprio espírito. Seu nome era Miyamoto Musashi, e sua lenda atravessou o tempo como símbolo de invencibilidade. Mas o que poucos sabem é que sua maior vitória não foi em combate, mas sobre os próprios demônios que habitavam dentro dele. Nascido no caos do Japão feudal, Musashi enfrentou mais de 60 duelos e venceu todos. Mas o verdadeiro inimigo não estava à sua frente, estava dentro de si. A vaidade, o medo, o desejo de reconhecimento. Musashi decapitou cada um desses inimigos, não com aço, mas com disciplina. Neste vídeo, vamos viajar por sua jornada como nunca foi contada nos cinemas. Prepare-se para descobrir o que realmente significa ser inabalável, porque a espada de Musashi era afiada, mas sua mente era impenetrável. Antes de se tornar o samurai invencível, Musashi foi apenas um menino, mas um menino forjado no abandono, na fúria e na solidão. Nascido em uma vila humilde chamada Miyamoto, em meio ao caos do Japão feudal, Shinmen Takezu, nome que carregava antes da lenda, viu a espada antes mesmo de entender o mundo. Seu pai era um guerreiro severo, mestre em jitte, frio e implacável. Em algumas versões, o abandonou ainda criança. Em outras, foi morto diante de seus olhos. Seja como for, o pequeno Musashi cresceu sem amparo, criado por um tio monge que lhe ensinou não apenas caligrafia e disciplina, mas o silêncio. O silêncio das palavras engolidas, da dor escondida, da raiva que fermenta em silêncio. Desde os 7 anos, Musashi já brandia espadas de madeira com fúria cega. Era sujo, arredio, indomável. O menino que não tomava banho, que era evitado por outros, já mostrava o brilho sombrio de alguém que carregava uma guerra dentro de si. E quando essa guerra explodiu, o mundo sentiu o impacto. Musashi não foi moldado como os outros. Enquanto jovens samurais treinavam em escolas formais, cercados por mestres e códigos, ele aprendeu no limite, entre a espada e a selvageria. Seu pai, Munisai, era mestre em jitte e impôs ao filho um treinamento brutal, baseado não em honra, mas em sobrevivência. Não havia tempo para rituais. Havia dor, golpes secos, ordens frias, exaustão. Quando Munisai desapareceu, morto ou ausente, os registros divergem. O menino ficou sob os cuidados de um tio monge, que o iniciou no Zen, na meditação e na pintura. Foi aí que nasceu o contraste. Por fora, um guerreiro agressivo. Por dentro, uma mente em silêncio. Musashi não seguia escolas de esgrima. Ele estudava a natureza. Observava o vento, a água, os animais. Aprendeu a atacar como o raio e a recuar como a sombra. Ele se treinou sozinho, lutando contra árvores, contra pedras, contra fantasmas. Cada amanhecer era uma batalha contra a fraqueza. Cada golpe, um manifesto. Ele não se tornava apenas forte, ele se tornava inevitável. O primeiro duelo registrado de Musashi aconteceu quando ele tinha apenas 13 anos. O adversário era um samurai adulto, experiente, portando uma espada de verdade. Musashi chegou ao combate descalço, com um bastão de madeira improvisado. Enquanto todos esperavam um massacre, o garoto atacou com ferocidade selvagem, sem seguir as formas tradicionais, e derrotou seu oponente com um único golpe fatal. Mas essa não foi apenas uma vitória, foi um manifesto. Musashi havia entendido, antes de muitos, que a forma pode ser uma prisão, que a tradição, sem propósito, vira um peso. Esse momento marcou o nascimento de seu estilo próprio, o Niten Ichi-ryu, a escola dos dois céus como um. A lição é clara. A força bruta não é nada comparada à liberdade de pensamento. Musashi não venceu por ser mais forte, mas por ser mais livre. E naquele instante, o menino deixou de existir. Nascia o samurai que enfrentaria o próprio mundo, à sua maneira. Se isso te inspira, deixa o like agora e siga conosco até o fim dessa jornada. Anos se passaram e o nome de Musashi se espalhou como o de um fantasma invencível. Mas foi no duelo contra Sasaki Kojiro que sua lenda se eternizou. Kojiro era famoso por sua técnica implacável, a espada da andorinha. Seus movimentos eram rápidos, precisos e mortais.
O embate foi marcado para uma ilha isolada, um cenário digno de dois deuses da guerra. Musashi chegou atrasado de propósito, criando tensão, dominando o campo psicológico antes mesmo do primeiro movimento. E quando surgiu, não trouxe espadas tradicionais, empunhava um remo esculpido às pressas em um barco. Isso não era apenas provocação, era estratégia. Kojiro, irritado, perdeu a calma. E nesse instante, Musashi avançou. Um único golpe. Silêncio. O grande Sasaki caiu, mas não foi a força que venceu. Foi o desapego. Musashi entendeu que o verdadeiro poder nasce quando você abandona o ego. Quando não se importa em parecer um guerreiro, mas em ser um. Musashi não apenas desafiou os costumes, ele os reinventou. Enquanto o Japão inteiro seguia escolas rígidas de combate com uma única espada, Musashi ousou quebrar esse padrão. Criou o Niten Ichi-ryu, o estilo de dois céus como um estilo em que se luta com duas espadas ao mesmo tempo, a katana e o wakizashi. Isso não era apenas uma inovação tática, era uma filosofia de vida. Com uma espada longa e uma curta, Musashi simbolizava o equilíbrio entre alcance e precisão, força e controle, caos e ordem. Enquanto o mundo acreditava que havia apenas um caminho, ele mostrou que o verdadeiro guerreiro cria o seu. E esse ensinamento vai além do combate. Mostra que você pode, sim, carregar duas forças dentro de si, a fúria e a calma, o impulso e a estratégia, e usá-las em harmonia. Dominar esse equilíbrio é o que transforma um homem comum em uma lenda viva. E Musashi foi exatamente isso. Após anos derrotando adversários, Musashi fez algo que poucos compreendem. Ele simplesmente parou de lutar, não por medo, não por fraqueza, mas porque entendeu que o verdadeiro combate era outro. A guerra externa havia terminado, mas a interna estava só começando. Foi nesse silêncio que nasceu sua obra-prima, o Livro dos Cinco Anéis. Não era um manual de técnicas marciais, mas um tratado sobre a mente, sobre estratégia, sobre a arte de vencer sem precisar destruir. Musashi mergulhou na observação da natureza, na disciplina solitária, na frieza do pensamento estratégico. Ele entendia que a espada era apenas uma extensão da mente, que a verdadeira vitória não era humilhar o outro, mas dominar a si mesmo. Cada anel, terra, água, fogo, vento e o vazio, representava uma camada da existência, um estágio da consciência. E o último anel, o vazio, era o mais importante, o lugar onde o ego morre e o homem se torna invencível. E em uma das passagens mais marcantes do livro, Musashi declara: o verdadeiro caminho da estratégia é encontrar a calma no meio do caos, e o caos no meio da calma. É aprender a ver o que não pode ser visto e atacar onde o inimigo não imagina que você irá. Pouca gente sabe, mas nos últimos anos de vida, Musashi passou a pintar. Isso mesmo, o guerreiro invencível, o mestre da espada, se tornou também um artista do pincel. E não era um passatempo qualquer. Ele dominou a pintura sumie, um estilo zen que exige precisão, minimalismo e controle absoluto do gesto. Cada traço era feito em silêncio, com respiração profunda e concentração total. Musashi trocou os campos de batalha pelas folhas de papel de arroz. Mas a disciplina era a mesma. Porque ele entendeu que a verdadeira arte, seja com espada ou tinta, nasce do mesmo lugar, o domínio da mente sobre a mão. Em uma de suas obras mais simbólicas, ele pinta um pássaro em pleno voo, com asas abertas rumo ao vazio. Uma metáfora silenciosa sobre liberdade, sobre o fim da luta, sobre encontrar paz dentro do caos. Isso é Musashi, um guerreiro que, no fim, largou a espada para continuar lutando com a alma. Você pode até nunca empunhar uma katana, mas os duelos de Musashi são os mesmos que você trava todos os dias. Ele enfrentou guerreiros. Você enfrenta dívidas, ansiedade, comparações, expectativas. Musashi venceu adversários externos, mas só se tornou invencível quando venceu a si mesmo. E é por isso que sua história ainda vive. Porque cada decisão que você toma, cada impulso que você controla, cada vez que escolhe o que é certo em vez do que é fácil, isso é um duelo. E como Musashi, você não precisa de armaduras nem espadas. Precisa de clareza, de disciplina, de autodomínio. Se isso faz sentido para você, compartilhe este vídeo agora mesmo.
porque há outros guerreiros silenciosos que também precisam despertar. Imagine um guerreiro solitário caminhando por um campo silencioso, duas espadas às costas, o olhar firme voltado para o horizonte. Atrás dele, não há aplausos, não há multidões, apenas pegadas cravadas no chão e os fantasmas dos duelos que venceu. Diante dele, o vazio, o desconhecido, mas ele avança, porque Musashi entendeu algo que poucos compreendem, que a jornada do verdadeiro homem não termina com a vitória sobre os outros, mas com a construção silenciosa de si mesmo. Não existe glória mais profunda do que dominar a própria mente. E agora, essa tocha está em suas mãos. Você pode continuar vivendo preso aos impulsos ou forjar, todos os dias, seu próprio estilo de duas espadas. Uma que corta o caos lá fora e outra que silencia o caos aqui dentro. Da Forja, inscreva-se agora. E nos comentários, escreva: eu serei o meu próprio Musashi. Porque a batalha continua e o mundo precisa de homens forjados no fogo da disciplina.